Boa noite, pessoal. Márcia, Ruth, oi, amiga. Marisabel, Ana Paula, Jerusa, Isabela, João Guilherme, olha, publicando a nossa página, que legal. Boa noite para vocês, meus amigos. Bom estarmos juntos mais uma vez, né? Vamos aguardar mais uns minutinhos para o pessoal ir chegando na nossa sala. E aí a gente faz a nossa prece de abertura. Se a música estiver alta, estiver atrapalhando, podem me sinalizar aqui, viu, gente? Que daí eu dou uma abaixadinha no volume, tá? Jerusa, Hermínia, Isabel, Fati, Rosa, Rosemary, Robson, Ceres. Oi, Osmar. Roberta, Antônio, Marinês, Vera Lúcia, Luciana. Ô, pessoal, que alegria, né? Que a gente pode se encontrar aqui, não? Que maravilha. O Dair. Vou ligar o som, tá? Tá ouvindo aí? Olha, são efeitos especiais, né? Os cachorros latindo aqui, gente. Nossos amiguinhos, princípios espirituais. Mas acho que não atrapalha, não, né? Faz parte do processo, nossos queridinhos também latindo, né? É do vizinho. Os nossos estão presos, mas o do vizinho tá latindo aqui perto. Vamos então à nossa prece inicial, pessoal. Vamos fechar os nossos olhos, no cantinho dos nossos lares, mentalizando Jesus visitando a nossa casa. E nós o recebendo de braços abertos, na alegria de saber que não há distância que nos separe. Querido Jesus, reunidos mais uma vez em Teu nome, agradecemos pela oportunidade de estarmos refletindo a luz do Teu Evangelho, hoje com o carinho, a alegria de poder ler estas páginas e sentir uma saudade de quando estiveste entre nós. Já não precisando mais lermos essas páginas às escondidas ou na escuridão, agora já podendo lê-las na liberdade do nosso avanço social
e rogando a Ti, querido Jesus, que nos ajude a que façam sentido e calem fundo em nossos sentimentos, para que possamos agora não mais entender-te, mas compreender-te. Permanece conosco, Jesus, e pedimos ao nosso Pai a bênção para iniciar os trabalhos de hoje. Que assim seja. Boa noite, então, pessoal. Vou baixar um pouquinho a música aqui. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, mas especialmente um trechinho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 31 a 46. E é um trecho tão pertinente para esse momento que a gente está vivendo hoje. E vamos à leitura desse trechinho. Eu vou ler com vocês. É o item 1 para quem quiser acompanhar, tá? Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele. E separará uns dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos as ovelhas. E assim porá as ovelhas à direita, os cabritos à esquerda, então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai. Possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era hóspede e recolheste-me. Estava nu e cobriste-me. Estava enfermo e visitaste-me. Estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede e te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo no cárcere e te fomos ver? E respondendo o rei lhes dirá: Na verdade vos digo, que quantas vezes vós fizestes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim é que o fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está aparelhado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Era hóspede e não me recolhestes. Estava nu e não me cobristes. Estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto ou sequioso, ou hóspede ou nu, ou enfermo no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhes responderá ele, dizendo: Na verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Interessante esse trecho trazido no Evangelho de Mateus, que nós precisamos analisar, né, dentro de toda a poesia profética, né, que o Cristo trazia, embebida nas suas palavras, né, e dentro de um contexto social daquela época. Na sequência desse estudo, Kardec traz inclusive a parábola do bom samaritano, né? Que eu até indico para os amigos aí o estudo dessa parábola através de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, espetacular, onde ele coloca o contexto no qual esta parábola foi contada, trazendo elementos que nos fazem perceber a profundidade do viver
amoroso de Jesus. O primeiro ponto que chama atenção ao nosso olhar neste estudo que Mateus nos traz é o momento em que Jesus diz assim, que este Senhor dirá, na verdade vos digo, que quantas vezes vós fizestes isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fizestes. Jesus traz nestas palavras a profundidade da relação, do amor, do relacionamento. Jesus traz à nossa consciência a postura cristã de estarmos em paz quando todos estão em paz, mesmo aquele mais pequenino. De estarmos felizes quando todos estão felizes, mesmo o mais pequenino. De estarmos no paraíso quando todos estão nele, mesmo o mais pequenino. Jesus nos traz a máxima expressão do amor. Do amor que ele pregou desde o primeiro instante em que esteve conosco. Este amor que não se prega pelas palavras, mas pela ação. E que Jesus revela em cada detalhe dos seus pensamentos, das suas ações, dos seus passos. Ele torna uno todos. Traz a ideia de que se alguém sente fome, ele sente fome. E se essa fome é saciada a alguém, ele é saciado. Se alguém sente frio, ele sente frio. E se esse frio é acolhido, ele é acolhido. O amor que nos une e que Jesus exemplifica e recomenda durante toda a sua existência. E que é o produto indispensável para a felicidade, poeticamente trazida como eterna, como o paraíso dos justos, porque é aquela felicidade inabalável. Nada abala a felicidade fundada na alegria de ver o bem, a paz, o acolhimento. É muito interessante observarmos que nós somos naturalmente voltados ao bem. Quando nós estamos distanciados do bem, nós entramos num processo de sofrimento. Porque estamos contrários à nossa natureza. E isso, a própria organização física revela. Vamos refletir. Hoje nós temos acesso à internet a uma série de vídeos que todos produzem. Temos vídeos muito felizes. Vídeos que mostram, por exemplo, a caridade e o bem em toda parte. Idosos, que pessoas param seus carros para auxiliá-los a atravessar a rua e sinalizam aos outros que, por favor, esperem, porque os protege enquanto eles atravessam a rua. Crianças que são salvas muitas vezes em enchentes, famílias que se ajudam, pessoas que descem em correntezas, em rios, em mares com grandes riscos para tentar salvar outras pessoas e conseguem.
redes humanas de pessoas de mãos dadas para alcançar alguém que está em sofrimento, em risco, em perigo. Animais que são resgatados. E quando nós vemos essas cenas de amor, de empatia, de solidariedade, nosso organismo vibra e reage. Nossos olhos se enchem de lágrima. Nós sentimos como que um estremecimento suave e doce, um relaxamento interno. Os nossos corpos vibram com alegria. Em contrapartida, também temos aí vários outros vídeos, né, gente? De violências, de abusos, de maus tratos aos animais, de agressões verbais e físicas. E quando nós vemos um vídeo desse, quando nós nos deparamos com alguma imagem dessa, nosso organismo entra em estado de sofrimento. Alguns de nós entram num estado de sofrimento porque não conseguem enxergar uma justiça acontecendo. E muitas vezes tem um critério ainda não amoroso de justiça e desejaria, começa a entrar num pensamento de desejar uma justiça mais baseada na vingança do que no amor e na compreensão. E passa a vibrar nesta sintonia do desejo de que aquele que está infligindo algum mal sofra por sua vez as consequências também danosas imediatamente para que este justo se sinta justificado. E o nosso organismo, novamente, entra em reação a esses estímulos. Nós entramos num estado de sofrimento. Nosso organismo produz enzimas, se desequilibra, sentimos um estremecimento, muitas vezes até uma sensação de torpor, de tontura, um peso na nuca, uma sensação estranha de falta de ar. O organismo reage. Né? Nós somos naturalmente, dentro da nossa essência, destinados ao bem. Quando vamos contrários a essa essência, naturalmente encontramos, como efeito desta causa, um sofrimento. E Jesus nos convida ao amor exatamente por isso, prometendo o bem eterno e a felicidade eterna exatamente por isso. Porque ele e o Pai já eram um, e todos nós para ele também. Qualquer um de nós que estivesse em sofrimento, isso implicaria para ele um sofrimento também. A felicidade do Cristo é ver a todos nós felizes. E é por isso que ele esteve entre nós, e ontem, inclusive, dia 12 de abril, comemoramos simbolicamente a Páscoa, né? Onde ele vem imolar-se por toda a humanidade. Não imolar-se de sacrificar-se, mas de deixar a mensagem de que está conosco, de que está por nós, de que é capaz de caminhar conosco nos momentos mais difíceis, nos sofrimentos mais atrozes. É capaz de dividir conosco a nossa dor, de mergulhar nas profundezas de onde quer que estejamos, para sair conosco dali, nós dois vitoriosos, nós e o Cristo. Este amor nós estamos exercitando os primeiros passos através de um convite que a doutrina espírita nos faz de caridade.
Por isso, Kardec traz essa passagem de Mateus no capítulo Fora da caridade não há salvação. O necessário para salvar-se. Já não mais aqueles hábitos que tínhamos nós no passado, de rituais, de formas, de posturas externas, de aparências, para povoar os nossos pensamentos ilusoriamente de que isso nos traria a felicidade, a paz, a salvação. Mas agora, a vivência da caridade. Não mais as palavras vazias, mas as palavras vibrantes da experiência, do exemplo. Este é o convite do Cristo, desta caridade vivida, desta troca sincera. Kardec chegou a dizer, e nós temos essa menção na Revista Espírita de 1868, de que o verdadeiro espírita só é aquele que é capaz de vivenciar ou esforçar-se por vivenciar a caridade. E Kardec, com muita sabedoria, faz uma distinção da caridade benevolente para a caridade beneficente. A caridade beneficente é aquela onde eu entrego algum recurso material a quem necessita. E essa caridade beneficente, ela é naturalmente limitada. Porque eu dou na medida do que eu tenho, do que eu possuo. Quem possui mais, tem mais condições de dar mais, pode dar mais. Quem possui menos, muitas vezes apenas uma moeda, é isso que vai oferecer. Então, a beneficente é uma caridade limitada. Em contrapartida, Kardec traz também a ideia da caridade benevolente. Ele reflete conosco sobre a caridade benevolente, que é a caridade baseada na benevolência, e que o Espírito da Verdade traz em resposta a Kardec no Livro dos Espíritos, como seria a pergunta dele de qual seria a caridade para Jesus. O Espírito da Verdade responde: benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias e perdão das ofensas. Essa caridade benevolente que exige de nós apenas o nosso maior bem em prol do bem do outro, como Jesus nos traz nessa passagem de Mateus. Esta caridade é ilimitada. Não existem limites. Qualquer um de nós, em qualquer classe social, em qualquer posição, com qualquer instrução, é capaz de ser benevolente. É capaz de exercitar sem limites a caridade benevolente. Qualquer um de nós. Mas às vezes nós impomos limites a essa caridade benevolente. Isso acontece muito. Apesar dela estar nas nossas mãos, apesar de Jesus a trazer como o caminho à felicidade verdadeira, perene, serena, que alimenta a alma, nós ainda, apesar disso, impomos limites à caridade benevolente. E impomos esses limites em razão do nosso apego à materialidade. Nós somos viajores de milênios em processos de reencarnação infinitos. Estamos aí na maturidade espiritual, como traz Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Em tempos de regeneração, em tempos de transformação planetária, de um planeta de expiações e provas para um planeta de regeneração. Já caminhamos bastante. Temos condições de compreender hoje
esse processo de sermos bons e os efeitos do bem na existência do ser. No entanto, vivendo no meio físico, muitas vezes nós nos deixamos como que entorpecer, como que hipnotizar pelos bens materiais. E quando nós nos entorpecemos por esses bens materiais, nós impomos limites à caridade benevolente. Porque o limite é exatamente não interferir na minha propriedade material. Quando nós falamos de bens materiais, nós não estamos falando apenas de propriedades palpáveis da matéria, como um carro, uma casa, uma lancha, um apartamento, ou coisas móveis, móveis de uma casa ou uma conta bancária, Não é só dessa propriedade material, não é só esse bem material que nós estamos falando. Nós também estamos falando de tudo que relaciona-se ao meio físico e que aqui deixamos ao partirmos para uma vida espiritual. Então, o aspecto de bem material, ele se torna muito mais amplo. E daí exige de nós uma vigilância maior para que nós não imponhamos mais limites à caridade benevolente. Nós podemos elencar como bens materiais também a família. Nós muitas vezes entendemos que a família nos pertence. Meu esposo, minha esposa, meus filhos. E queremos definir os caminhos e os rumos deste núcleo, desse conjunto de espíritos e das minhas relações com esse conjunto de espíritos. E entramos muitas vezes num processo de apego tamanho, que a benevolência fica esquecida, bem esquecida. Quantas vezes, quantas violências domésticas, quantos feminicídios nascem apenas do apego àquela figura esposa, que na verdade é uma companheira de jornada, um espírito tão livre quanto eu, e que só é esposa nesta experiência reencarnatória. Mas o apego a essa figura muitas vezes leva o espírito à ilusão de que aquela figura pertence a ele. E que a sua felicidade está em manter aquela figura ao seu lado, independente da vontade dela. Quantos desastres morais partem desses apegos? Quantas famílias destruídas? Quanta distensão entre noras e sogras e genros, sogros? Casamentos que se dissolvem pela ingerência de sabermos, da ilusão do sabermos o que é um bem para os nossos filhos. Não é mesmo? Outra forma de apego, posição social. A minha posição, Quem sou eu diante dessa sociedade? Tanto no campo das profissões, quanto no campo da própria religiosidade. Então, o quanto muitas vezes somos apegados a uma figura religiosa. Assumimos papéis dentro de comunidades religiosas, papéis dentro de comunidades de sociedades, papéis profissionais, o doutor, a doutora. Entramos dentro das igrejas, dos templos, dos centros,
E ali assumimos papéis de palestrantes, de evangelizadores, papéis de padres, de seminaristas, de obreiros. E muitas vezes nos apegamos a esses papéis. Geramos conflitos dentro dos próprios templos religiosos, onde deveria imperar o exercício da caridade, para que pudéssemos então lá fora lançar mão dos recursos construídos dentro dos templos. E aí nos apegamos a essas posições sociais de tal maneira que muitas vezes cometemos loucuras. Deixamos de ter caridade, de pedir desculpas, de reconhecer que erramos, de dar um passo atrás em prol da conciliação, de deixar de ter tanta razão para permitir que o outro fale também, que sinta, que expresse, não é mesmo? Estabilidade também é um outro bem que a gente acredita material e que a gente se apega muito. É o que vem acontecendo conosco nesse momento de coronavírus, de isolamento social, onde observamos aí um conjunto de irmãos em absoluto desespero, desequilíbrio, pela ordem econômica, né? Ou medo de contágio. Fomos tirados da estabilidade, daquele ambiente que construímos no nosso cotidiano, desta encarnação. E isso gerou, então, uma desacomodação emocional, uma instabilidade. E quantas vezes, para impor as nossas posições, os nossos pensamentos, somos agressivos, intolerantes, críticos, rigorosos da conduta alheia. Não sabemos ouvir, respeitar opiniões diferentes. E deixamos de observar as propostas que as mudanças trazem dentro do nosso planejamento reencarnatório. Todos estes são bens materiais que muitas vezes nós nos apegamos numa absoluta ilusão. Por que são bens materiais? Exatamente porque, ao desencarnarmos, aqui ficarão. A nossa casa própria vai ficar aqui. Não é? A figura, pai, mãe, filhos, esposo, esposa, fica aqui. Quem são meus filhos? Quem foram esses espíritos para mim nas reencarnações anteriores? E quem serão eles nas futuras reencarnações? Percebem como esses papéis são transitórios e dizem respeito à materialidade? Né? A minha posição, o título de doutor, de doutora, os meus títulos acadêmicos, a minha posição dentro da sociedade como uma pessoa ilibada, cheia de regras morais, ou dentro de uma comunidade evangélica, religiosa, dentro de um templo, fica aqui também. Porque no mundo espiritual, nenhum destes títulos tem mais valor, aliás, nenhum valor, frente àquilo que o espírito vibra, frente aos sentimentos que este espírito foi capaz de construir. Porque a estatura espiritual não se define pelo que se sabe, nem pelas práticas exteriores que a gente tenha muitas vezes desempenhado durante uma reencarnação inteira de 90 anos. A estatura espiritual se define pela vibração do espírito
que é a expressão dos sentimentos construídos. Quem construiu tolerância tem tolerância a oferecer. E a tolerância tem o seu tônus, sua vibração particular. É por isso que nós vemos, por exemplo, em diversas obras de André Luiz, momentos em que, por mais preparados que sejam os mentores, eles não dão conta daquele trabalho. Chega num determinado ponto em que não dão conta daquele trabalho e precisam aguardar a chegada de uma veneranda, de um espírito edificado em amor, porque só a palavra embebida no amor é capaz de fazer vibrar as fibras sensíveis dos sentimentos daquele que precisa do socorro. E essa construção não é a base do intelecto, do quanto se sabe, do quanto se articula, da capacidade de falar, da retórica. Não é pelos títulos, não é pelos rituais exteriores. Ou o espírito edificou, ou ele não tem para oferecer. E isso define a estatura espiritual. E nós podemos sentir isso encarnados, não é mesmo, meus amigos? Olha, como é gostosa a chegada, a aproximação de um alguém que olha para nós com caridade. A aproximação de um irmão, de uma irmã que consegue olhar para as nossas dificuldades e gostar da gente mesmo assim. Que consegue desculpar as nossas falhas. E deixar as coisas acontecerem e continuarem. Estamos juntos de novo. Porque eu gosto de você mesmo assim. Que delícia. Que delícia que é a chegada dessa pessoa. Em contrapartida, nós sentimos de longe a vibração dos nossos antagonistas, das pessoas que muitas vezes machucaram a nossa confiança. A hora que elas se aproximam, a gente sente de longe o impacto vibratório. Isso é construção. Nós sentimos isso até encarnados, não precisamos nem desencarnar para sentir os efeitos desta construção de sentimentos que é feita através da caridade. E nós não conseguimos vivenciar um processo de caridade pleno enquanto estamos ainda apegados a proteger esses bens transitórios e ilusórios da matéria. Evidente que todos esses bens têm seu grande valor dentro de um processo reencarnatório. Afinal de contas, para que nós temos nosso pai, nossa mãe, nossos filhos, esposo, esposa, uma determinada profissão, uma determinada condição socioeconômica? Exatamente porque são recursos de aprendizado, material de aprendizado ao espírito dentro de um processo reencarnatório. São apenas o material. Não é a nossa felicidade. E muitas vezes nós esquecemos disso e nos apegamos a esses bens. E quando nos apegamos a esses bens, aí nós colocamos limites à caridade benevolente. Então não é o parecer, porque muitas vezes nós parecemos. Parecemos ser bons, parecemos ser doces, parecemos ser amáveis, parecemos ser caridosos, parecemos ser compreensivos, mas essa aparência sucumbe à pedra de toque que fala o Espírito da Verdade no Livro dos Espíritos. Pedra de toque é aquela pedrinha que é utilizada pelo ourives, né? Para riscar uma joia ou uma pretensa joia e descobrir se é ouro verdadeiro ou não. Porque quando passa a pedrinha, se não for ouro verdadeiro, ela fica escura. As nossas aparências, né? Os nossos rituais de bem, que nós muitas vezes fizemos como regra de conduta há milênios, há muitas encarnações, não resistem à pedra de toque. Quando nós nos sentimos atingidos em risco com este patrimônio material. Entra em cena o egoísmo. Então eu amo
enquanto eu recebo um retorno e tenho protegido os meus bens. Sou tolerante com você enquanto você é tolerante comigo. Né? Não pisa no meu calo, né? Consigo entender você dentro dos limites da minha ótica, porque se extrapolar um pouquinho, já acho que você está sendo leviano, acomodado, já não merece mais a minha compreensão. Muitas vezes percebo que talvez a conduta do outro seja de se afastar de mim, perco a caridade com essa pessoa. Eu quero mantê-la do meu lado, para a minha felicidade, para os meus interesses. E nisso eu vou impondo limites à caridade benevolente. Caminhando para os nossos minutinhos finais, eu queria trazer para vocês uma reflexão sobre esse nosso tempo atual, né, de coronavírus. A princípio de que todos nós somos necessitados de caridade. Todos nós necessitamos de caridade. E por isso, temos o dever de agir com caridade com o outro, porque nós sabemos o quanto faz falta. Dentro dessas aparentes ameaças a essa estabilidade, a esse patrimônio, quantos de nós muitas vezes entram em desequilíbrio e demanda a caridade do outro a nível de compreensão, de entendimento, de tolerância, para que a gente se sinta minimamente acolhido. Eu estive pensando, refletindo um pouquinho, e pensei o quanto esse isolamento social traz para a gente uma proposta interessante. Nós estamos aí na beira da transição, nos últimos momentos. Nós estávamos, como irmãos, como humanidade, praticamente hipnotizados. Hipnotizados por uma rotina repleta de rituais, com uma ilusão de que estávamos ali moralmente corretos, éticos, construídos. E esse vírus invisível, nos obrigando a um isolamento, nos tirou da nossa zona de conforto, nos tirou de toda essa rotina hipnotizante e nos fez voltar para dentro dos nossos lares e olhar para nós e pensar: o que é que realmente importa? Quantos desejos patrimoniais foram interrompidos? Quantos ovos de Páscoa não foram vendidos? Porque nós estávamos hipnotizados ao ponto de enxergar apenas um formato de funcionamento da sociedade humana, um formato neoliberal, capitalista, de competitividade, de sucesso como sendo sinônimo de aquisição e de patrimônio material. Estávamos tão hipnotizados que os nossos anos entravam e saíam cada vez mais rápido, porque eles tinham começo, meio e fim em pequenos blocos definidos pelo consumismo. Pensem comigo. Nosso ano começava com a festa de Ano Novo, não é? Em seguida, uma viagenzinha. Afinal de contas, trabalhamos o ano inteiro para conquistar esses 5 dias na praia. Depois vem fevereiro, carnaval. Né? Tiramos ali uns 4, 5 dias de folga em casa. Ou, para quem gosta, curtindo as festas. Né? Logo em seguida vinha a Páscoa. E logo depois da Páscoa, vem a festa junina. E na sequência, as férias de julho. Depois, logo na sequência, vem Dia das Crianças, Halloween. Depois vem todos os infinitos feriados, feriados de finados.
E aí já está chegando o Natal. E as árvores de Natal e os produtos de Natal sendo vendidos em todas as lojas. Nós encerrávamos o ano no meio de muitas comemorações de festas de aniversários e começávamos o ciclo hipnótico novamente, sem mergulhar na nossa intimidade e escravizados muitas vezes por esse fenômeno de sucesso social. E agora nós somos retirados desse turbilhão de sequências automáticas e hipnóticas. E tivemos que repensar. Não ter uma Páscoa com ovos de chocolate. Será que realmente é importante? Será que é realmente isso? Como será não ter as Olimpíadas? E muitos entraram em desespero com relação às ciências econômicas, à economia mundial, à economia do país. Mas no meio de todos esses desesperos, várias pessoas se uniram para ajudar umas às outras. Aquele que não tinha alimento recebeu cestas, outro que não tinha um medicamento recebeu medicamento. E a caridade começou a nascer nesses processos, dizendo para todos aqueles que estão com medo dos resultados econômicos: meus irmãos, estou aqui, eu, a caridade. Porque talvez a gente não precise acumular tanto. Talvez a gente possa dividir o meu saco de arroz com você, o meu saco de feijão com você. Talvez a gente possa criar um formato onde a terra possa respirar, onde a gente não precisa produzir tantos bens de consumo, onde a gente não precisa explorar tanto a natureza. Talvez a gente possa dividir e desapegar e deixar que a caridade benevolente se expanda sem limites e faça o seu papel na nossa intimidade, de construir as potências da alma que nos conduzirão à felicidade eterna. Fica aqui a nossa reflexão para esse momento grandioso de oportunidade, de construção verdadeira e não mais só na aparência. Que Jesus nos abençoe. Vamos às nossas vibrações e prece final, meus amigos. Vamos fechar os nossos olhos e mentalizar Jesus se aproximando de nós, com seu olhar doce e compassivo, segurando as nossas mãos, caminhando conosco por todas as ruas da nossa cidade, encontrando onde há fome, frio, dor ou solidão, para trazer o alívio e a esperança. E nós, de nós também doando as nossas mais belas flores. Vamos imaginar que Jesus caminha conosco aos hospitais, levando alívio aos nossos irmãos em sofrimento, adoecidos, aos recém-desencarnados e aos familiares preocupados, aos trabalhadores dos hospitais, desde os médicos à equipe de limpeza, que arriscam suas saúdes e muitas vezes se afastam de suas famílias para os preservar, para cuidar de nós.
E Jesus se aproxima, instilando fé e esperança, acalmando os ombros cansados e enchendo os corações de alegria, porque não estamos sós. E de nós depositamos as nossas mais belas flores. Também acompanhamos Jesus aos presídios. Onde estão os nossos irmãos cujos crimes foram descobertos? E Jesus, com seu olhar compassivo, de mãos dadas conosco, se apieda da dor e da forma como ainda nos tratamos, levando alívio e esperança de dias melhores, porque todos nós estamos destinados a sermos luzes. E de nós deixamos as nossas mais belas flores. Agora Jesus chega aos nossos lares, entra em nossas casas, visita cada cômodo, abraça cada irmão presente dos dois planos da vida, enche o nosso lar de luz e de amor, de maneira que todos que ali ingressem sintam a sua presença. E nós depositamos as nossas mais belas flores. E agora, de mãos dadas com Jesus, nos afastamos da Terra. E de longe enxergamos o nosso planeta amado, revolucionando esta geração. E com Jesus, depositamos as nossas mais belas flores. Obrigada, Jesus, por ser o sol de nossas almas, por confiar em cada um de nós, no bem que já podemos dar e no bem que seremos no futuro, como perfeito retrato da perfeição divina. Obrigada, Jesus, por estar conduzindo a nossa terra amada e por trazer, em meio às convulsões dos nossos desprendimentos, a luz do teu Evangelho. Segue conosco, Cristo Jesus, para que nós, por nossa vez, possamos também contribuir e construir a terra de eterna felicidade que está prometida para nós. Pedimos, Deus nosso Pai, a tua bênção para encerrar os trabalhos de hoje. Que assim seja. Queridos irmãos, agora os últimos recadinhos, né? Fazendo os nossos lembretes de sempre. Nós temos as nossas lives, não percam, elas estão bem legais. Às segundas-feiras, às 20 horas. Às quintas-feiras, às 14 horas. Às sextas-feiras, às 19 horas. E aos domingos, às 10 da manhã. Temos também os evangelhos, às terças, quartas, quintas e sábados, às 19 horas. Todos neste canal de comunicação, na nossa página do Irmã Francisca no Facebook. Divulguem, levem para toda parte a verdade do Evangelho e o consolo da doutrina espírita. Juntos, e Jesus está conosco. Um bom descanso a todos, alegria de estar com vocês. Até logo, até breve. Fiquem com Deus.